Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que os irmãos já estão em pé, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 9. E vamos estar lendo o verso 1. Quero agradecer aqui mais uma vez o pastor Paulo Zang pelo convite, pela confiança e pela coragem, de nos convidar mais uma vez para estar ministrando aqui. É uma alegria imensa poder servir ao Senhor e a amada igreja. Deus abençoe também o pastor Walter, a sua esposa. Deus continue honrando vocês aqui neste lugar. Enfim, Deus abençoe todos os irmãos. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, ela veio junto conosco. Deus abençoe também a sua vida. Trago aqui a saudação também da Adsa Toledo para todos os irmãos aqui da igreja. Amém? Quem achou o texto de 2 Samuel capítulo 9, diga assim: eu vou morar no céu. Glória a Deus, o povo é bom de Bíblia, hein? Aí sim. 2 Samuel capítulo 9 e o verso 1 nos diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Vou ler mais uma vez. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Coloca a sua mão assim, sobre o seu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados, falar deste texto é falar de um texto muito conhecido para nós. Quem nunca ouviu falar de Mefibosete, tem até um louvor muito famoso, mas existe algumas verdades tão especiais na história deste homem chamado Mefibosete. E é interessante a gente compreender e entender que Mefibosete, ele nasceu em um berço de ouro. Imagine você que está aqui nessa noite, nascer ali numa casa, no ambiente onde a sua família, o seu avô, ele tem uma linhagem real. Ele foi escolhido por Deus para reinar. Então logo quando ele nasce, eu creio, pastor Walter, que todos os olhos da vizinhança, das pessoas, da nação de Israel, ao olhar para este menino nascendo, todos, quem sabe, vão olhar e vão pensar como eu e você. Quando nós vemos uma criança, um bebê de uma família importante nascendo, logo nós vamos olhar e pensar e dizer: este menino é sortudo, esse menino nasceu em um berço de ouro, esse menino nasceu em um ambiente que vai proporcionar sobre a vida dele situações, circunstâncias que vai levar ele a um patamar super especial sobre a sua vida. Quem sabe todos, ao olhar ao nascimento do filho de Jonatas, vão imaginar, vão pensar, vão ali até projetar isso sobre a vida dele. Mas quando nós vamos entender e compreender a história deste menino, deste homem, porque aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, ele já é um homem, já é um adulto,
todo mundo nunca imaginava que este homem, Mefibosete, está vivendo uma situação, o qual nós vamos compreender no capítulo 9, e isso nos traz, pastor Paulo Zang, uma aplicação tão importante, tão atual para nossas vidas, porque existe uma semelhança de Mefibosete para eu e você, porque Mefibosete, ele vai colher, não aquilo que ele plantou, ele vai colher aquilo que o seu avô plantou. Ele não errou, ele não falhou, pelo contrário, foi o seu avô. Você consegue imaginar você começar a colher algo da sua descendência que você não plantou? Não foi você que fez as coisas erradas, não foi você que teve a atitude, a primeira atitude, melhor dizendo, que trouxe aquela maldição, que te levou a um ambiente, te levou a uma vida ali tão desregrada, acabada, destruída, sem sucesso. Você consegue imaginar um filho que nasce em uma casa, em um lar, onde os seus pais têm problemas com bebida alcoólica, os seus pais têm problemas com drogas, os seus pais têm atitudes erradas, e pelas atitudes dos seus pais, agora ele vai ter que colher a miséria, ele vai ter que colher a dificuldade. Era mais ou menos isso que Mefibosete estava vivendo. Ele não errou, ele não falhou, mas foi o seu avô que recebeu o chamado de Deus, uma escolha de Deus, vai desobedecer, vai andar fora do caminho de Deus. Então Deus, ele vai desistir de Saul, vai trocar e vai colocar outro homem no lugar, que é Davi. E Saul, ele vai viver e vai colher aquilo que ele plantou. Só que não foi só ele que sofreu, foi ele, o seu filho e o filho do seu filho. Diz o texto bíblico em 2 Samuel capítulo 4 e verso 4, que esse mesmo Mefibosete, no dia onde Saul e Jonatas perdem a guerra para os filisteus, eles vão morrer, essa notícia vai chegar lá na casa deles. E quando a criada, aquela que cuidava, a babá que cuidava de Mefibosete, vai ouvir a notícia ruim, o desespero vai tomar conta da casa. Então ela vai sair correndo com aquele menino que tinha aproximadamente 5 anos de idade, e quando ela vai correr com o menino nos braços, ela tropeça, o menino cai e ele quebra as suas pernas. Já não bastava a destruição familiar que alcançou, agora também vai ser gerado um segundo problema, o problema físico. Ele vai ter um problema ali sobre as suas pernas, porque ele está fugindo daquele ambiente de destruição, daquela colheita de destruição. E isso tudo vai gerar uma outra consequência sobre a vida dele, apesar aliás, do problema familiar, do problema físico, ele também vai viver um problema social, porque ele vai ter que morar em um ambiente chamado Lodebar, um lugar onde ficava a espécie das pessoas mais rejeitadas de Israel. Então olha a vida de Mefibosete, era para ser um príncipe, era para estar morando no palácio, era para ter uma vida de sucesso, mas olha o que a vida, a consequência da escolha de alguém da sua família gerou sobre ele. Trouxe a destruição no lar, na família, trouxe a destruição física e trouxe a destruição social. E ele ainda recebe essa mudança de nome, chamado Mefibosete, que significa aquele que traz a vergonha. Olha a vida, olha a destruição, olha onde ele foi parar. Mas sabe o que é interessante? Que no capítulo 9, nós vemos agora o rei Davi perguntando, disse bem assim: será que tem alguém
Será que existe alguém que é da linhagem de Saul? Será que tem alguém vivo ainda? Porque eu quero usar de bondade, eu quero usar de misericórdia, eu quero usar de graça, por amor de Jonatas. Mas sabe, para nós entender e você dar um glória mais gostoso, existia muito antes, quem sabe, de Mefibosete nascer, de toda essa situação acontecer. Mefibosete nem sabia, nem compreendia, nem entendia, mas havia uma aliança estabelecida entre Davi e o seu pai. Havia uma aliança entre os dois. Antes de Mefibosete, quem sabe, nascer, já havia um acordo, já havia um propósito pré-estabelecido. Ele estava vivendo em uma dificuldade, ele estava vivendo um insucesso, mas ele não sabia que existia uma boa notícia liberado sobre a sua vida, sobre a sua história. E a notícia era essa: havia uma aliança, havia um propósito pré-estabelecido. Quantos de nós estava na miséria, na derrota, na dificuldade, nós nem compreendíamos, mas havia uma aliança pré-estabelecida sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Aleluias! É assim na vida do ser humano. Eu e você estamos por muito tempo, a humanidade está por muito tempo, muitas pessoas aí nas ruas de Cascavel, no estado do Paraná, no Brasil, no mundo, estão colhendo algo que a princípio não foi eles que semearam, mas foi Adão com a sua desobediência. Quando Adão desobedeceu, logo o DNA de Deus, que Deus colocou sobre a vida deles, que era o DNA para eles, o quê? Ter autoridade, comandar sobre todas as coisas, viver a plenitude das coisas de Deus, a plenitude do relacionamento com Deus. Mas a desobediência, a falta de entender o propósito de Deus, fez com que Adão, o primeiro homem que foi criado por Deus, seja tirado do jardim. E todo o restante da humanidade agora vai estar vivendo isso, vivendo o insucesso, vivendo fracassos, vivendo humilhação, porque perderam a identidade divina, perderam o DNA divino sobre as suas vidas, porque aquilo que o Pai projetou para a humanidade, aquilo que Deus projetou para o ser humano, não é insucesso, não é derrota, não é guerra, mas é alegria, é paz, é algo bom. Mas algo aconteceu que deu tudo errado. Mas sabe o que é interessante? Davi tinha uma aliança com Jonatas. Deus tem uma aliança com Jesus, uma aliança de sangue, uma aliança que o nosso Cristo carrega uma cruz de madeira sobre as suas costas. Depois de levar chibatadas, coloca-se uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele fica pendurado naquela cruz, humilhado, desacreditado, zombado. O seu sangue é jorrado.
E a sua última palavra sobre aquele madeiro é essa: Pai, está consumado. Pai, a partir de agora, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Se o Senhor encontrasse um justo sequer, sem pecado, sem mácula, que se entregasse pela humanidade, e se a humanidade olhasse para o justo, a humanidade tinha a oportunidade de novamente ser chamado de filho de Deus. Olha que interessante. Mefibosete não sabia, eu e você não sabia. Quando eu estava no lamaçal do pecado, cheio de derrota, quando você estava no lamaçal do pecado e cheio de derrota, você não sabia, mas havia um pacto, havia uma aliança que permitiu eu e você estar aqui nessa noite, podendo dizer: eu sou livre, eu fui resgatado, eu fui lembrado, e eu posso adorar a Deus como filho dele. Aleluia! Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Alabaia suideremais. Não deixe o diabo dizer que você não é filho de Deus. Não, saia daqui com a certeza: eu sou filho de Deus. Eu fui comprado pelo pacto de sangue, pelo pacto de amor. E graças a este pacto, a esta aliança entre Davi e Jonatas, Mefibosete foi lembrado. Aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem queria, pastor Paulo Zang, quem queria lembrar de um homem que o seu nome já fala que traz a vergonha? Quem queria um aleijado? Quem queria um fracassado? Ninguém, mas tinha alguém que ia lembrar do fracassado, do aleijado, do envergonhado, do destruído, por causa de um pacto, de uma aliança. Não sei se você pegou ainda. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Quando nós estávamos no fracasso, na vergonha, ninguém acreditava na mudança da nossa vida, ninguém acreditava no resgate da nossa história, mas graças à aliança, nós fomos lembrados, graças ao pacto de sangue, nós fomos lembrados. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Não é porque nós somos bons, não é porque nós fizemos alguma coisa especial, não. Nós estamos aqui nessa noite é porque nós fomos lembrados graças ao pacto, graças à aliança. É por isso que eu e você estamos aqui. Nós fomos lembrados. Davi lembrou: ei, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto, e eu tenho que cumprir com a minha palavra. Aleluia. Alabaia suideremas. Deus se lembrou de nós. Graças a Jesus Cristo, Deus se lembrou de nós, graças a Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Quando ele faz essa pergunta, vão chamar um homem chamado Ziba. Ele vai chegar e ele vai dizer bem assim: tem um, mas olha o que ele vai falar. Ele vai falar bem assim, Paulo Zan: tem um, eu sei onde ele mora, eu sei até como ele está,
E ele vai falar as duas características para querer desanimar Davi. Ele é coxo. E ele está lá em Lodebar. Mas sabe o que Davi disse? Davi não questionou. Davi não quis saber das dificuldades, dos problemas, das limitações que ele tinha, não. Davi se lembrou da aliança que ele fez. Davi poderia falar assim: não quero ele, ele tem problema físico, ele está fracassado. Não, sabe o que Davi fez? Vai chamar ele, vai chamar ele, vai buscar ele. Ah, meu irmão, se você não começar a adorar a Deus depois dessa palavra, quando Deus nos chamou, nós estávamos no fracasso, nós tínhamos limitações, mas Ele não olhou para o nosso fracasso, para a nossa limitação. Ele olhou para a aliança. Ele olhou para a aliança. E a aliança, o pacto fez com que Ele nos chamasse, nos buscasse no lugar mais difícil, no lugar mais humilhante, no lugar mais de dificuldade que nós estávamos vivendo. Vai chamar, vai buscar e vai trazer ele aqui. O lugar dele é aqui, é no palácio, é na minha presença. Então vão mensageiros lá em Lodebar e chega com essa mensagem. Ele não precisou fazer nada, ele não precisou ser perfeito, ele não precisou estar no lugar de mais influência, mas ele precisou de uma coisa: acreditar na mensagem daqueles mensageiros. É só isso que a humanidade, que o perdido, que o pecador, que aquele que ainda não é filho de Deus precisa fazer. Mais nada, só acreditar na mensagem. Parecia algo fora do comum, parecia algo fora da lógica para Mefibosete, uma palavra lá em Lodebar, chamando o deficiente físico, um rejeitado, um fracassado, para ir na presença do rei. Ele somente tinha que acreditar na mensagem. O que nos fez estar aqui nessa noite, o que nos fez viver a transformação do poder do Evangelho de Cristo, foi que nós acreditamos na mensagem. Nós acreditamos no chamado de Deus, nós obedecemos o chamado de Deus. Você que ainda não foi impactado pelo poder do Evangelho de Cristo, que foi ali alcançado através do pacto na cruz do Calvário, é fácil, é só você acreditar na mensagem, é só você acreditar no chamado, é só você acreditar que o Rei está te chamando para vir para o ambiente onde Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua situação, Ele vai mudar a circunstância da sua vida. É só você acreditar. Então ele vai, ele sai daquele ambiente, ele acredita na mensagem, ele entra no palácio. E sabe o que Mefibosete merecia? Morrer. Sabe o que Davi tinha que fazer com ele? Matá-lo, porque era costume dos reis, que quando assumisse o trono, não deixasse nenhum da descendência do anterior, para que não acontecesse o risco de rebelião, de revolta, para assumir novamente o trono. Então ele merecia morrer. Sabe o que eu e você merecíamos? Morrer.
A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse versículo ele não termina aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação através de Cristo Jesus. Mefibosete merecia morrer, Davi tinha que matá-lo, mas Davi lembrou do pacto e disse: não, esse eu não posso matar, esse eu tenho uma aliança de amor, eu tenho uma aliança de misericórdia, esse eu não vou matar, esse eu vou restituir, esse eu vou colocar no lugar que era para ele sempre estar. Não era para ele estar em Lodebar, não era para ele estar envergonhado. O lugar dele é na minha mesa, o lugar dele é como príncipe, o lugar dele é todo dia na minha presença, com acesso a mim. O que é isso, pastor? O que é isso, pregador? Isso é graça. Isso é graça. Eu louvo a Deus que tem irmão que adora ainda a Deus por essa palavra. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É pela graça. Sabe por que hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus? É pela graça. Sabe por que você está de pé aqui nessa noite, está adorando o Senhor gostoso, sentindo a presença dEle? É pela graça. Ele nos chamou de Lodebar, nós merecíamos a morte, mas graças à aliança, o pacto, nós podemos estar aqui nessa noite, na mesa do Rei, na presença do Rei, se alimentando com a alimentação do reino, e dizendo: Deus é fiel, Ele restituiu o meu lugar, Ele restituiu a minha esperança, Ele restituiu a minha vida, Ele restituiu a minha dignidade, Ele restituiu a minha história. É isso que o pacto, que a aliança na cruz do Calvário, assim como Davi, com aquela aliança com Jonatas, transformou a vida do seu filho. É assim que Jesus e Deus transforma nossas vidas. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: compreenda o que foi adquirido por você na cruz do Calvário. Saia daqui hoje compreendendo que aquilo que foi realizado na cruz do Calvário não é para mudar o seu dia, não é para mudar a sua semana, não é para mudar o seu mês, não é para mudar o seu ano, mas é para mudar a sua história, é para mudar a sua vida por completo, é para mudar a sua situação por completo. Eu quero que você se coloque em pé agora. Aleluia, Jesus. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós herdamos, nós temos autoridade de adquirir o poder do pacto, da aliança que Cristo comprou, realizou por nós. Eu quero que você, pode chamar aqui na frente? Eu quero que você venha aqui na frente. Você ainda
que não está vivendo tudo que este pacto, esta aliança tem prometido e liberado sobre nossas vidas, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você na autoridade de Cristo Jesus. Você que quer uma oração nessa noite, vem aqui. Eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer quebrar correntes. Isso, pode vir. Pode vir. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir para o irmão que louvou aquele hino lá tão bonito ali, louva ele de novo aqui. Amém? Pode vir, meu irmão, não precisa ter vergonha. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Você que quer uma oração, vem aqui. Deus tem algo para liberar sobre vidas neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso, vem vindo. Aleluias. Gostei muito do tema dessa campanha. DNA divino. Aleluias. Identidade divina. Filhos de Deus. Se tu és filho de Deus, você tem direito. Se você é filho de Deus, você tem direito. Você tem um direito sobre a sua vida que quem sabe até hoje você não compreendeu. Quem sabe como Mefibosete você está em Lodebar, uma Lodebar espiritual. Parece que não tem saída, não tem mudança. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: tu és meu filho, tu és minha filha, e você tem um direito de misericórdia e de graça. Tu tem o direito de restituição sobre a sua vida. Aleluia. Olha aí, receba este louvor. Aleluia. Sou filho de Deus antes de nascer. Aleluia, Jesus. Escolhido fui. Oh, Deus poderoso. O meu nome. Aleluia. Chamou. Glória a Deus. De novo nasci. Em Aleluia, sua Jesus. família. O seu sangue. Oh, Deus maravilhoso. Eu começo a orar agora, Pai, sobre a vida de cada irmã, de cada irmão que está aqui, Senhor, diante deste altar, Pai, e tudo aquilo, Pai, que é liberado através da aliança do sangue de Cristo, através do pacto, Pai, do testamento que foi gerado na cruz do Calvário. Todo aquele poder, aquela autoridade, aqueles benefícios liberados, Pai, sobre nossas vidas, eu libero agora, Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Vai quebrando grilhões, vai quebrando correntes, vai tirando todo o impedimento, todo o empecilho. Oh, Pai, que todo o insucesso, que todo o fracasso, seja no lar, seja, Pai, ali, Senhor, nas finanças, seja na área, Pai, sentimental, em nome de Jesus, tudo isso vem caindo por terra agora. Seja na área ministerial, caia por terra agora, e que essas vidas tomem posse, Pai, daquilo que foi liberado, daquilo que foi, Pai, ali, Senhor, aliado. Oh, Deus, vai tocando agora, vai tocando agora, vai restituindo agora, vai renovando agora,
vai alegrando esses corações agora, Senhor, e que eles sejam renovados pelo poder da sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Alabaia suideremas. Receba aquilo que é de direito da sua vida. Receba o que já foi liberado, comprado sobre a sua vida nessa noite. Volte para a sua casa, volte para o seu dia a dia, com esta palavra, com esta certeza, a aliança de filho de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Receba essa palavra sobre o seu coração, sobre a sua vida, e que Deus te abençoe. E não se esqueça, a aliança que foi feita na cruz do Calvário nos resgata, nos restitui e nos coloca no ambiente de origem que nós fomos chamados. Amém? Pastor Paulo Zang, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, amada igreja, e só quem recebeu essa palavra, dá um glória bem gostoso para o Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade.